Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na bênção, na graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse vídeo eu quero refletir com vocês, a respeito da inveja. Eu estava meditando nesse livro de Gênesis, capítulo 37, onde fala a respeito dos sonhos de José. E o interessante é que José, por causa dos seus sonhos, por causa daquilo que Deus tinha para a vida de José, por causa dos propósitos que Deus tinha para a vida dele, José ele começa a atrair na vida dos seus irmãos a inveja. José ele era simples, o Senhor mostrava para ele sonhos e José compartilhava com seus irmãos. A inveja é algo que não faz bem, para a nossa vida. É algo que não faz bem tanto para aquele que tem a inveja como para aquele que é invejado. Eu quero estar lendo aqui com vocês no livro de Gênesis, capítulo 37, o versículo 4, que diz assim: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Essa história aqui de José, meus irmãos, fala de quando José ele ainda era jovem, moço. Ele vivia com seus irmãos, saía com seus irmãos para trabalhar, saía com seus irmãos, tinha uma vida normal, mas José ele era diferenciado dos seus irmãos. Os seus irmãos ali faziam coisas que José não agradava das atitudes dos seus irmãos. Então José, quando seus irmãos faziam algo de errado, José contava para o seu pai Jacó. José não compartilhava das coisas erradas que os seus irmãos faziam. E por causa disso, ele começou a atrair a inveja, começou a atrair a fúria dos seus irmãos. E seus irmãos também perceberam que José ele era diferenciado, perceberam que ele era escolhido, que ele era amado de Jacó, porque José era o filho da velhice de Jacó. Então, os irmãos de José começaram a ter inveja dele por causa disso. E José, ele não tinha essa malícia de perceber que os seus irmãos tinham inveja dele. Ele sonhava e compartilhava com seus irmãos. Mas quando a fúria dos irmãos de José se levantou sobre a vida dele mesmo, foi quando o pai de José deu a túnica, a túnica colorida para José. Aí os seus irmãos se enfureceram com aquilo, por ver que José ali estava recebendo o presente do seu pai, e eles eram tratados de forma diferente. Então aqui, esse versículo, a gente vai refletir a respeito da inveja, E por causa disso, eles tentaram tirar a vida de José, eles venderam José para o Egito. Eu estava estudando esse versículo hoje e o Senhor falava muito forte no meu coração. E o interessante é que os seus irmãos o venderam para o Egito, Os seus irmãos ali, eles não suportavam mais conviver com José e venderam José. E ali no Egito, José ali ele ficou preso porque a esposa de Faraó ali tentou fazer com que José ser achado como alguém que tinha traído o rei, mas José ele era um homem honesto. E o interessante
é que José ele não se tornou honesto dentro do Egito. José ele não criou um caráter de homem reto, sincero dentro do Egito. José ele já era um homem de caráter desde quando ele morava na casa do pai, né, do seu pai Jacó. Então, ali no Egito ele foi testado. A esposa de Faraó ali queria que ele se deitasse com ela, mas ele fugiu daquela tentação, porque ele já tinha o caráter moldado, né? Desde a sua adolescência, desde a sua juventude, ele não compartilhava com coisas erradas. Ele as coisas que os seus irmãos faziam, né? Ele não deixava passar, ele contava ali para o seu pai Jacó. Então José, ele era diferenciado, né? José, ele era diferente dos seus irmãos. E isso já é o suficiente para que as pessoas possam ter inveja. Muitas vezes as pessoas sentir inveja de você. Às vezes não precisa nem você ter muita coisa. Não precisa você ter um carro bom, né? Vestir as melhores roupas, andar com roupa de marca, andar no melhor carro, ter a melhor casa do bairro. Às vezes nem precisa disso. Às vezes, se você for diferente no seu jeito, na sua atitude, no seu caráter, você for uma pessoa honesta, às vezes você é simples financeiramente, mas você tem uma atitude, né, que inveja as pessoas. E isso já é motivo para as pessoas sentir inveja de você. José, ele era diferenciado dos seus irmãos. José, mesmo quando ele foi ali levado para o Egito, ele não se corrompeu, ele continuou sendo honesto, continuou sendo diferente, porque ele era escolhido, o Senhor era com José. Mas a inveja, né, que os irmãos dele tinham sobre a vida dele, fez com que mais para frente, né, ali aqueles irmãos dele viessem a depender dele, porque ali veio aquela fome no Egito, né? Foram 7 anos de bonança, depois 7 anos de fome. E ali próximo do Egito, os irmãos de José estavam morando próximo do Egito e precisaram dele. Foram até o Egito ali comprar alimento. E ali quem estava, quando os irmãos dele foi lá, quem estava lá era o próprio José, que agora era governador do Egito. Então, meus irmãos, se você acha que tem alguém que tem inveja de você, às vezes fala mal de você pelas costas, às vezes você até sabe, essa pessoa às vezes perto de você te trata bem, mas quando vira as costas fala mal de você porque tem inveja de você, né? Que tem aquele tipo de pessoa que às vezes quando está na nossa frente é uma coisa e aí quando vira as costas é outra, né? Porque tem inveja do seu jeito, tem inveja às vezes do seu jeito de você lidar com as pessoas, da sua educação, do seu jeito de falar, tem inveja do nome que você tem, da sua postura, né? Isso atrai inveja das pessoas. Não é dinheiro que atrai inveja, né? Eu me lembro que a palavra do Senhor fala no livro de Mateus, né? Quando Jesus ele foi tentado por Satanás, né? Quando Jesus ficou ali no deserto, reservado ali, buscando, orando, jejuando, Satanás ele foi tentar Jesus. Satanás ele era invejoso, ele tinha inveja de Jesus e ele queria tirar o bem mais precioso, ele queria tentar fazer com que Jesus viesse ali deixar a sua comunhão, né? Deixar o propósito que ele tinha, por causa da inveja. Jesus ele já invejava o adversário, ele já invejava Jesus e ele quis fazer de tudo para tentar destruir o propósito de Jesus na terra. Então a inveja é algo que faz mal, não só para aquele que tem a inveja, mas também para aquele que é invejado. Porque os irmãos de José, né, eles sofreram a consequência. Eles precisaram de José, né? E o interessante, eu estava refletindo nesta palavra e eu senti assim algo muito forte de Deus em ver
que José, ali quando seus irmãos foram até ele, quando ele estava no Egito, e os seus irmãos precisaram dele, José ali, o coração dele doía, ele chorava em ver seus irmãos. Mesmo ali os seus irmãos tendo feito o que tinha feito com ele, José, ele não maltratou seus irmãos. Né? José ali, ele dava os mantimentos, ele nem cobrava os mantimentos para os seus irmãos, porque é assim na nossa vida. Né? Essas pessoas que muitas vezes se levantam contra a nossa vida, se levantam com falso, falando mal, né? Agindo com falsidade sobre as nossas costas, nós não devemos tratar mal. Nós devemos orar por essas pessoas, né? Porque inveja não é um espírito de Deus. A inveja é um espírito ao contrário que o inimigo muitas vezes coloca no coração da pessoa. A pessoa começa a desejar ter aquilo que a outra pessoa tem. Né? A pessoa começa a querer viver a vida que a pessoa está vivendo. Começa a ter um sentimento de, às vezes, um sentimento de inferioridade, se sente inferior àquela pessoa e começa a imaginar a sua vida sendo aquela pessoa. E isso começa a aparecer o espírito de inveja. Então, que nós não viemos, né, nos corromper com esse sentimento de inveja. Né? Deus, ele abençoa cada um conforme ele acha que é necessário. Porque Deus, ele conhece, né, a nossa vida, ele sabe tudo que nós precisamos. Né? Tudo que nós temos é o suficiente. Nós não precisamos nem de mais nem de menos. O que nós temos é o suficiente para a nossa vida. Então, meus irmãos, que nós viemos refletir sobre esta mensagem, né, a respeito da inveja. Não deixar esse sentimento entrar dentro do nosso coração. Né? Até quando você olha algo e você acha bonito, né, isso é normal. É normal você achar algo bonito. Às vezes você vê uma casa e fala, nossa, que casa bonita. Mas você desejar ter aquilo, né? Você falar que você quer igual. Tem pessoas que às vezes ela olha uma roupa da outra pessoa e ela vai lá e compra a roupa do mesmo jeito. Isso é um sentimento, é o espírito de inveja. Né? E quem é cristão tem que se livrar desse espírito. Né? Nós não podemos ter esse espírito de inveja. E pedir para que o Senhor trabalhe na vida dessas pessoas. Porque a inveja, ela destrói, a inveja, ela adoece, né? Ela traz enfermidade na alma, ela traz enfermidade, né, na pessoa. Não é uma enfermidade na carne, é uma enfermidade espiritual. Né, precisa ser tratada. Essa pessoa, ela precisa, né, ela precisa que alguém ore por ela, ela precisa tirar da vida dela aquele sentimento, né? Ela se sente menor do que as outras pessoas, ela acha que o que ela tem não é o que ela deveria ter, ela acha que a pessoa tem mais do que ela, né? Então esse não é um sentimento de Deus, né? Nós devemos agradecer a Deus todos os dias por tudo que Deus nos dá. Seja o pouco, agradecendo o pouco. Seja o muito, agradeça no muito. Então, que o Senhor Jesus venha nos revestir da graça dele, né, para que nós viemos ser libertos de todos os espíritos ao contrário que queira muitas vezes entrar dentro do nosso coração. Né? Nós não podemos deixar essas coisas entrar na nossa vida. Nós não podemos deixar esse sentimento de inveja entrar na nossa vida. Né? Repreende. Se você já desejou algo que não é seu, repreende, porque esse é o espírito de inveja. Repreende isso na sua vida. Não deixe esse espírito entrar na sua vida. E ore por aquela pessoa. Ore por alguém que você, às vezes você já viu essa pessoa, né, falando que queria ser igual você. Né? Repreende quando você ouvir isso, repreende. Né? Porque Deus, ele fez cada um de um jeito. Não tem como eu ser igual a você e não tem como você ser igual a mim. Né? Cada um é de um jeito, cada um é imagem e semelhança de Deus. Cada um tem o seu DNA. Não tem como nós ser igual a ninguém. O Senhor já fez nós, cada um,
de um jeito. Cada um fala de um jeito, pensa de um jeito, anda de um jeito. Então, que o Senhor ele possa, né, te dar graça, que o Senhor possa te fortalecer, te dar sabedoria, que você possa ser uma pessoa que vem orar por essas pessoas que têm esse sentimento. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, fique todos com Deus, né? Que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui nesse canal, que está compartilhando, que está aí ajudando nesse canal. Está sendo uma bênção para a glória de Deus. E eu conto muito com sua ajuda, com o seu like e o seu compartilhamento. Amém? Fique todos com Deus e na graça do Senhor Jesus.